Olá pessoal, sou o Hugo Lourenço e aqui estamos para mais um vídeo falando sobre o Kanbanize. Vamos ver o assunto aqui, interessante. Bom, a primeira coisa que quero mostrar para vocês é sobre a configuração, né, do Cycle Time. Então, não vou entrar em detalhes aqui, né, a teoria a gente pode fazer em outros vídeos, mas temos o fluxo e no fluxo nós podemos medir o cycle time, né, do fluxo de algumas etapas, etc. E então, só para mostrar aqui, temos todo o fluxo aqui no Kanbanize. Né? Deixa eu esconder um pouquinho a imagem. Então, está aqui o fluxo aqui, né, desde backlog, requested, in development, ready to QA, em QA e o done. Isso para o fluxo de iniciativas. E aí temos aqui embaixo o fluxo dos cartões, que é backlog, to do, in progress e done. Então, nós conseguimos configurar o cycle time para todos os workflows que nós temos no Kanbanize. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Então aqui nós temos justamente a interface que a gente configura quais são as etapas que vão ser consideradas para o cálculo do cycle time. Exemplo, eu quero que fique só o que está em development. Então, deixa apenas selecionado essas etapas. Eu quero incluir o requested. Então, seleciono o requested. Eu quero que inclua até fechar a etapa em QA. A gente inclui ela aqui. Então, dessa maneira, a gente configura quais etapas que a gente quer do cycle time, no caso do workflow de iniciativas. E a mesma coisa para o workflow dos cartões. O cycle time eu quero que considere apenas o que está em progress. Não, eu quero que considere também o que está em to do. Então configuramos aqui e está feita a configuração do cycle time. Agora vamos falar de WIP. Isso aí, Work in Progress ou Work in Process. Eu prefiro o termo Work in Process, também é assunto aí teórico para outros papos. Então podemos ver, vou usar workflow de iniciativas de exemplo. Então podemos ver que temos, não temos limite de WIP setado no nosso fluxo aqui. Então, ou seja, nós conseguimos colocar a quantidade de itens nessa etapa, lembrando que temos duas lanes aqui, e a quantidade de itens ela é da coluna, no caso aqui é da coluna, então ela vai somar tudo. Então, temos 7 itens, e vejo que não temos limite de WIP selecionado aqui. Então, uma maneira de trabalhar é essa, né, com o WIP aberto, e podemos limitar o WIP. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, nesse quadro agora, eu configurei o WIP de 2 itens no to do, 3 itens no done e 5 itens em develop. Ou seja, esses 5 itens ele vai somar o que tiver em to do e done. Na lane 2, eu deixei um WIP aqui de 4, ou seja, eu posso ter 4 itens apenas na linha, né, nessa lane aqui. A lane 1 ela está aberta sem WIP, sem restrição. Então, como podemos ver aqui, vamos colocar os cartões. Né? Então, veja que legal, visualmente temos aqui uma visão. Como está branquinho, quer dizer que estamos abaixo do WIP. Veja, quando fica laranja, no caso, a laranja é a cor da etapa que nós estamos aqui. Como o in develop está laranjinha aqui em cima, então ele sinaliza com laranja aqui também. Então, chegamos 2 itens de 2, né, com WIP de 2. Então, ele avisa, ó, chegou no limite. Então, nessa configuração do quadro, eu coloco um terceiro. Ele não proíbe de colocar o terceiro, então colocou o terceiro, mas ele deixa a etapa em vermelho, né, sinalizando visualmente que ultrapassamos o limite. A mesma coisa se a gente fizer aqui da outra coluna, 2, 3, alcançamos, se for passar mais um, ultrapassou. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhando com o WIP.
E veja que interessante, estamos falando de coluna, então se em uma outra lane eu trago o item para cá, veja, na coluna extrapolou. Então isso é bem interessante. E olha só, ele extrapolou essa coluna e no total da etapa em cima, o in development, ele chegou no limite. Então ele vai continuar no limite, seja o cartão estando aqui ou seja estando aqui. Mesmo não ultrapassando o meu limite, veja, ele somou no in development, né, pegou as somas e colocou lá. Aí se a gente traz mais um, veja, ele vai dizer que estourou tanto no doing quanto no in development, é a mesma coisa que estourou no to do, estourou o IP lá no in development. Então, essa é uma maneira, uma configuração de ter o limite de WIP configurado, a gente extrapolar o limite e visualmente a ferramenta mostra se nós estamos abaixo do limite, se estamos no limite ou se ultrapassamos o limite. E em termos aqui da lane, a mesma coisa. Então, temos aqui 3 itens de 4 na lane, e aí colocamos 4, veja, ele fica laranjinha, na lane fica laranjinha, e se coloca aqui 5, fica vermelhinho. A mesma questão visual na lane, e a lane é independente da coluna. Né? Então, independente da coluna, olha um exemplo legal. Aqui o to-do estourou o WIP, o doing está no limite, então tiramos dessa etapa, liberou espaço aqui, né? Então liberou um WIP, estamos abaixo do WIP no doing, e aqui também no to-do chegamos no WIP. Então veja que interessante, mesmo as colunas, as etapas não estando com o WIP estourado, mas aqui a lane, como a configuração dela é de um WIP 4, independente de onde esteja os itens, ele vai olhar sempre a linha. Né? E isso é interessante. E veja que ele considera o que está em execução, né? O que está em trabalho. Esse item requested, ele não está configurado para ser contabilizado como um item de trabalho. Então, por isso que quando a gente tira um item de trabalho, coloca no requested, ele diminui aqui, porque não é considerado, né, nesse caso, o request não é considerado um item de trabalho. Então, um exemplo aí da configuração usando o IP, e de uma maneira visual ele informa se estamos abaixo do limite, se estamos no limite ou se ultrapassamos o limite, e ele não restringe a gente colocar o cartão, ele deixa colocar o cartão lá. Agora, uma outra configuração eu mantive a quantidade de WIP configurado, né, os limites configurados. A diferença é que eu fiz uma configuração no Kanbanize para, se ultrapassar o limite, ele pedir qual é o motivo, qual é a razão para trabalhar com esse motivo com limite ultrapassado, com limite estourado. E o interessante é que, se a gente não configura esse motivo, ele volta o cartão, então ele não deixa colocar, mas se a gente colocar o motivo, ele deixa a gente ultrapassar o limite. Então isso é uma informação muito interessante que dá para a gente acompanhar para trabalhar aí com histórico e outras questões, né, quando ultrapassa o limite. E lembrando que esse limite, nesse momento, estamos trabalhando com apenas limite de WIP em relação à quantidade de itens de trabalho, né, a quantidade de cartões. Então vamos ver como é que funciona aqui. Aqui no to-do temos limite de 2, então temos 1, temos 2, chegamos no limite. E quando vier o terceiro, vou até puxar daqui, quando vier o terceiro, veja, ele abre uma caixa de mensagem que excedeu o limite do IP da etapa do to-do, e qual que é a razão para violar essa regra. Então a gente coloca aqui razão 1, um exemplo. A gente adiciona e beleza, continuamos trabalhando. Então ele deixou colocar o terceiro cartão aqui, e a diferença é que a gente colocou uma razão. Uma outra visão é a seguinte: vamos estourar esse limite agora aqui do doing. A mesma coisa, né? Então ele falou, o doing estourou o limite do doing. Qual é a razão? Não vou colocar a razão, vou cancelar aqui. Ele volta o item.
Veja, eu vou colocar o item, pede a razão, eu não coloco, ele volta o item. Então, ou seja, sem a razão, ele não deixa colocar o item. Então, é uma configuração muito legal para ajudar, né, a gente a justificar tais questões. Então, vou colocar aqui o cartão, né, Reason 2, ok, e beleza. E aí continuamos o trabalho. Então, para qualquer estouro do IP, né, com essa configuração de pedir a razão, vai ter esse comportamento. Ele abre a caixa de diálogo pedindo a razão. Se a gente coloca razão, ele deixa a gente colocar o item e sinaliza visualmente que estourou o limite. Se a gente não colocar razão, ele volta o item. Vamos ver agora uma outra maneira da gente visualizar as razões que a gente imputa, né, quando estoura o limite. Aqui no Kanban Análise, nós temos essa interface que ele mostra justamente as razões. Então, a gente consegue fazer alguns filtros aqui. Então, eu filtrei por quando a gente excede o limite, para ele mostrar tudo do período. E aí estão aqui as duas razões que eu coloquei, né? Então, ele dá aqui a data e a hora do evento, né? O cartão que a gente colocou, o último cartão, né? Que ele ia estourar o limite. E aí, quando ele pediu razão, o registro aqui, razão 1, razão 2, e dessa maneira a gente consegue, né, fazer todo esse histórico, essa rastreabilidade, né, para alguma análise quando for necessário. Agora, uma configuração que ela é muito importante, né, quando a gente quer mesmo trabalhar com a gestão de WIP, respeitando, é o que a gente chama aí de WIP forte. A configuração que eu fiz agora é, se estourar o WIP, ele não deixa a gente estourar o WIP. Se for estourar, ele não deixa. Então, vamos lá. Ó. Aqui temos o WIP de 2 no máximo. Então, 1, 2, chegamos no limite. A hora que eu for puxar o terceiro, veja, ele dá a mensagem que foi excedida o limite. Não é permitido colocar o item aqui. Então, isso é o que a gente chama aí de WIP forte. Né? Então, nessa restrição aqui, ele não deixa de modo algum a gente colocar o cartão. E seja para qualquer coluna, qualquer etapa, ou né, qualquer lane configurado, estourou o limite, ele não vai deixar. Então é muito legal, gente, é muito importante a gente conhecer, saber usar essas configurações. E se realmente você quer trabalhar com uma gestão de WIP legal, né, então a gente tem todos esses modelos e temos aí o WIP forte para nos ajudar nessa visão. E temos também, né, para trabalhar com limite de WIP, o exemplo mostrado até agora, foi pela quantidade de cartões, e agora o exemplo que eu vou mostrar é seguindo as mesmas regras, tudo, mas falando sobre por tamanho, limitar por tamanho e não por quantidade. Então veja um exemplo aqui. Então, aqui está um exemplo, a gente está configurado para trabalhar o cartão por Fibonacci. Então temos aqui, né, a gente consegue configurar no cartão o tamanho, então nesse caso é o Fibonacci. E aí coloquei aqui no nome, no ID, né, esse último número é o tamanho dele, só para visualmente ficar fácil a representação. Então temos aqui um tamanho de 2 no to-do, um tamanho de 3, ou seja, eu mantive a configuração anterior. Então veja, o modelo, né, o modelo que a gente vai utilizar, se é por tamanho ou por size, muda a maneira da gente configurar o WIP. Então antes estava configurado em termos de quantitativo, de ter apenas 2 cartões aqui, ter apenas 3 cartões aqui. E para o tamanho, às vezes isso não fica compatível, né? Então, como aqui eu configurei para o tamanho, ele entende que esse 2 é tamanho 2. Então, como esse item tem tamanho 5, a hora que for colocar, veja, ele está falando, excedeu o tamanho. Então, não vai deixar. Mesma coisa que tem tamanho 3, coloquei aqui, ele não vai deixar. Então, é importante, né, saber qual é o modelo de trabalho para a gente fazer as configurações adequadas aqui. Então agora eu vou colocar uma configuração mais adequada para trabalhar com tamanho. Então vamos lá. Já fiz a configuração aqui. Então nós temos um tamanho de 5, tamanho 5 Fibonacci, né, para o to-do, tamanho 8 Fibonacci para o doing e tamanho 13 Fibonacci para o in development. E para a lane 2, um tamanho 15
Fibonacci aí como limite da lane 2. Então podemos pegar os tamanhos aqui. Como que é o tamanho 5? Então eu vou puxar um 3 aqui, ok, está no limite. Vou puxar um aqui, ok, ficou no limite, né? 4 de tamanho 5. Agora qualquer um que eu puxe, né, pelos tamanhos disponíveis, qualquer um, ele vai o quê? Estourar o limite. Veja, então já ficou vermelho. Então eu reconfigurei, né, para não dar mensagem, para deixar colocar apenas, deixa ficar essa visão, essa visão mesmo, né, gráfica, visual. Então aqui está mostrando que quebrou o limite, né? Então, ou seja, temos aqui um tamanho de 7 itens, né, em to-do, sendo que o limite por tamanho, né, pelo Fibonacci era de 5. É a mesma coisa a questão da linha. Então temos 13, temos 15, né, de limite de WIP na lane. Vou puxar essa de 13 aqui. Veja, a de 13 estourou o doing, porque o doing só tem 8. Estouramos o Endeavor, porque somando tudo que está em Endeavor, deu 20, sendo que era um total de 13. E a lane, que era um tamanho aceitável, o limite de 15, nós temos agora 16. E se eu puxar esse cara aqui, ela foi para 19, que somou 3 aqui. Então, para mostrar essa visão que a gente pode trabalhar com o limite de WIP também através dos tamanhos. Então, a gente configura os tamanhos dos cartões e aí o limite pode ser tanto pela quantidade, com o tamanho dos cartões. Agora, vamos também fazer o limite de WIP através de um modelo usando t-shirt size. Agora, então, estamos configurados, né? O board só está configurado para trabalhar com t-shirt size. Então, abrindo um item de exemplo, veja o size, temos aqui o t-shirt, né? Então, small, medium, large e assim por diante. Por trás, acaba tendo uma associação, uma relação, né, com Fibonacci, né? Mas a gente faz a gente consegue trabalhar com essa visão de size, de t-shirt size ali, de uma maneira qualitativa. Então, exemplo, tanto é que os limites eu mantive naquela visão lá do Fibonacci, né? 5, 8 e 13 e 15 aqui na lane 2. Então, puxando aqui, eu já vou puxar o C1. Veja, ficou 5/5. Por quê? O C1 é do tipo XXL, o t-shirt. Mas eu sei disso, né? Porque eu fiz essa configuração antes aqui. Ele relacionou aquele size ao tamanho 5, né, do Fibonacci, e aí por isso que deu 5 aqui. E aí a gente consegue trazer mais um item, e aí ele vai estourar e assim por diante. Então, trabalhando por t-shirt, a gente também consegue fazer essa maneira aqui. E aí um outro exemplo para trabalhar é sem padrão, né? Então a gente consegue trabalhar com quantidade de cartões, com Fibonacci, com t-shirt size, né, PMG, e também sem padrão. O que é o sem padrão? Quando a gente edita o cartão, esse size é aberto. A gente pode colocar, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 112. Então fica aberto. 22. Então é um tamanho aberto para a gente trabalhar. Aí eu fiz um exemplo aqui simples, então deixei tamanho 1, 2, 3 e 4, só para a gente ver. Então, o to-do aqui, né, o limite é de 5, então eu coloquei o tamanho 1, coloquei o tamanho 3, então deu 4/5, e agora qualquer um, né, que a gente coloca vai estourar o IP e aí ele vai informar. Então é uma outra maneira da gente estar trabalhando aí com limite de WIP, né, uma outra maneira flexível para a gente trabalhar aí. E aí, para finalizar, quero mostrar uma outra facilidade do Kanbanais, uma coisa interessante, né? Quando necessário, né? Depende do contexto. Vejo que essa coluna to do, ela ficou muito, muito larga, né? Ficou mais larga que estava antes. Por quê? A gente consegue fazer no Kanbanai o seguinte, veja, nas colunas, por padrão, né? A gente coloca um item um abaixo do outro. Então, ou seja, é um item por linha. E tem uma configuração que a gente pode fazer por coluna, que nessa coluna, então, eu fiz uma configuração para a gente ter 3 itens por linha. Veja que interessante. A gente consegue ter 3 itens por linha.
O doing, ele está na configuração padrão, que é um item só por linha. E aí coloquei nesse ready to QA dois itens por linha. Então, assim, é mais uma facilidade, né? Caso por questões visuais, alguma questão de fluxo, assim, precisar desse tipo de configuração, é possível, então, a gente fazer isso aqui no Kanbanize. Deixa eu só voltar tudo para cá. Uma maneira também é selecionar tudo, você move tudo de uma vez só. Então, um outro exemplo aí. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né, de conhecer um pouco mais aí sobre o Kanbanize e essas funcionalidades muito interessantes que agregam muito valor no nosso dia a dia. E lembrando, né, não é pegar a ferramenta e sair fazendo. Primeiro temos que entender o contexto, né, ver qual vai ser nossa estratégia de trabalho e aí a gente configurar adequadamente a ferramenta para isso. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Nos falamos em breve. Abraço.